Fala aí, bro. Beleza? Não, cara, não rolou nada hoje. Eu tô em casa vendo TV. Não, sei lá, ninguém me chamou pra sair hoje. Ah, cara, sei lá, vai ver eu tô com ibope baixo. Você já reparou que algumas palavras são, na verdade, a marca registrada de um produto? A gente se acostumou a falar que limpa as orelhas com cotonete, se barbeia com gilete, fecha embrulhos para presente com durex e tira xerox de documentos. Mas, na verdade, nós limpamos as orelhas com hastes flexíveis com pontas de algodão, fazemos a barba com lâminas de barbear descartáveis, prendemos o papel de presente com fita adesiva e tiramos fotocópias de nossos documentos. O que acontece é que a marca de alguns produtos se torna tão forte que passa a designar o seu gênero. E, com o passar do tempo, até os dicionários acabam registrando essas novas palavras. E o caso do nosso amigo Edson? Ele disse que está com o ibope baixo. Ibope é a sigla de Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, uma empresa brasileira de pesquisa de mercado. A sigla acabou sendo incorporada ao dia a dia, transformando-se numa palavra usada com o sentido de prestígio, admiração ou respeito. Sabadão à noite, todo mundo na balada, e eu aqui vendo notícias sobre pesquisa eleitoral. Será que dão certo mesmo essas pesquisas? Eu nunca fui entrevistado numa pesquisa dessa. E não conheço ninguém que tenha sido. Bom, Edson, o Brasil tem cerca de 15 milhões de eleitores. Seria impossível entrevistar todo mundo, né? Opa! Rolou um programa interativo agora? Beleza! Então, como eu estava dizendo, a quantidade de entrevistas feitas em uma pesquisa é sempre muito pequena em relação ao universo pesquisado. Em alguns casos, são feitas apenas 2.000 entrevistas. Isso significa que só uma pessoa em cada 57.000 será entrevistada. E por que é que você entende tanto assim de pesquisa eleitoral? Meu nome é Carlos e eu entendo de pesquisas eleitorais porque eu trabalho no Ibope e sou especialista em estatística. A estatística é o ramo da ciência que coleta, analisa e interpreta dados numéricos. Ela faz isso com bastante precisão, não só nas pesquisas de intenção de voto, mas também em áreas como a biologia, a medicina, pesquisas climáticas. Enfim, a estatística auxilia qualquer tipo de estudo que precise da coleta e interpretação de dados numéricos ou qualitativos. Não, tudo bem, mas eu continuo sem entender como é que com tão poucas entrevistas dá para saber a intenção de voto de 15 milhões de eleitores. Isso é possível porque as pesquisas são feitas com base em amostras do eleitorado. Uma amostra é uma parte que pode representar um todo. Por exemplo, para saber se uma feijoada está boa de sal, você não precisa comer tudo que está na panela, não é? É só experimentar um pouquinho. A amostragem também é assim. O universo de eleitores é dividido de acordo com características como sexo, idade, grau de instrução e classe social. Dessa maneira, dá para representar o conjunto do eleitorado sem precisar entrevistar muita gente. Uma boa amostra é a base de qualquer pesquisa bem feita. Mas a gente também precisa prestar atenção em outros fatores. É preciso decidir, por exemplo, que tipo de pesquisa utilizar em cada situação. Ah, eu pensei que todas as pesquisas fossem iguais, meio no sorteio. Tipo, o pesquisador tá na rua, aí para alguém para perguntar, anota a resposta e pronto. Esta é realmente uma das formas de fazer uma pesquisa de opinião. Chama-se método probabilístico. É uma técnica de amostragem aleatória, em que as entrevistas são feitas do jeito que você falou, por sorteio. Só que esse método é um pouco lento porque é preciso entrevistar muita gente até que se consiga uma amostra realmente representativa. E também, pesquisa eleitoral não pode demorar, porque a opinião das pessoas muda muito durante a campanha política, não é? Isso mesmo, Edson. Uma pesquisa eleitoral tem que ser rápida. Por isso, outras técnicas podem ser mais adequadas. No método estratificado, por exemplo, a escolha dos entrevistados também é aleatória, mas é feita dentro de grupos. Ao invés de entrevistar qualquer pessoa, os entrevistadores procuram aquelas que atendam às necessidades específicas de cada pesquisa. Por exemplo, jovens da classe C, donas de casa da classe D, profissionais liberais da classe B, trabalhadores da classe E, por exemplo. Carlos, eu tô pensando em uma coisa. Sabe quando é dia de votação e a gente vê as pessoas chegando em grupos para votar? Todo mundo com a camiseta do mesmo partido? Se o pesquisador conversar só com esse grupinho, o resultado da pesquisa não vai ser muito fiel à realidade, não é?
Muito bem observado, Edson. No caso das pesquisas de boca de urna, existe mesmo uma necessidade de distância entre as pessoas da amostra. Por isso, a gente utiliza o método sistemático. Ele permite evitar a formação de uma amostra com muitas pessoas de um mesmo grupo, que provavelmente terão características parecidas. Nesse método, o início da pesquisa também é aleatório. O primeiro entrevistado é sorteado entre os 15 primeiros eleitores que chegam, digamos. Depois, as outras entrevistas são feitas em intervalos determinados. É entrevistada uma de cada 15 pessoas que passam pelo entrevistador, por exemplo. Assim, é possível contornar o risco de resultados errados. Mas nem toda pesquisa eleitoral é feita assim na boca de urna, no dia da votação, não é? Então, qual que é o melhor método? Como é que vocês fazem as pesquisas aí no Ibope? Para cada situação, a gente pode adotar uma técnica de pesquisa diferente. Mas, normalmente, em pesquisas eleitorais, o Ibope usa um método por cotas. Nesse método, cada segmento da população representado na amostra é selecionado na proporção aproximada em que aparece na sociedade. Se numa cidade tiver 60% de homens e 40% de mulheres, o número de entrevistas que vocês fazem também tem que seguir essas proporções. Quer dizer, a cada 10 entrevistas, 6 vão ser feitas com homens e 4 com mulheres. Exatamente. No método por cotas, é assim mesmo que a pesquisa é feita. Mas como é que fica essa questão nos outros métodos de pesquisa, em que não dá para garantir que homens e mulheres vão ser entrevistados na mesma proporção em que aparecem na população? Pois é. Para isso, a gente usa cálculos estatísticos que atribuem um peso às entrevistas de acordo com a representação de cada segmento na sociedade. Com esses cálculos, é possível corrigir possíveis distorções e chegar a resultados bem próximos da realidade. Carlos, olha, eu entendi tudo que você disse, mas continuo achando que essas pesquisas de intenção de voto são muito falhas. Nenhuma delas costuma acertar na mosca. Elas até têm margem de erro. As margens de erro fazem parte desse tipo de pesquisa, já que não podemos observar a população inteira, apenas uma amostra. A incerteza sempre está presente nos resultados obtidos. Mas, na verdade, as pesquisas não existem para acertar o resultado das eleições. Só a eleição propriamente dita mostra o que está acontecendo de fato. Ou seja, a votação e a apuração dos votos podem confirmar ou não a tendência apontada pelas pesquisas. Então a gente pode dizer que as pesquisas servem para fornecer uma espécie de retrato do eleitorado em determinado momento? Exatamente. Comparando pesquisas diferentes, a gente consegue observar tendências, mudanças no comportamento e nas preferências do eleitor. Isso serve para satisfazer a curiosidade da população, que quer saber qual candidato é o preferido em determinado momento. E também é útil, principalmente para que os partidos e os candidatos elaborem as suas estratégias durante a campanha eleitoral. Olha, Carlos, foi muito legal aprender todas essas coisas sobre a estatística e as pesquisas eleitorais. Mas de uma coisa eu já sabia. As pesquisas não devem servir para a gente decidir o nosso voto. Quer dizer, não dá para votar num candidato só porque ele aparece na frente da pesquisa, não é? Para escolher o candidato, a gente tem de conhecer as propostas e as ideias de cada um. Tá certo, Edson. Cidadania é isso aí. Então, valeu a pena passar a noite de sábado vendo TV? Sei não. Esse negócio de TV interativa tem limite. Eu acho que eu peguei no sono e estou sonhando, isso sim. Sonho ou não, a verdade é que eu sou fã de estatística. E vocês? Gostaram? Alguém tem perguntas para fazer? Então, agora é com você, professor. Boa aula para todos. Tchau!